Tem pessoas que nascem, tem os pais empreendedores que tem no sangue esse viés empreendedor. Existe outro tipo de empreendedor que é aquele que perdeu o emprego e ele não tem outra opção, ele vai empreender. E tem aquele que fala assim, eu vou deixar de ser CLT e vou empreender. Porque eu vou ganhar mais dinheiro, porque minha vida vai melhorar, porque N coisas vão acontecer. E na verdade o cara acaba se tornando escravo de um negócio. Conheço o caso de um empresário. Na época, a empresa dele faturava em torno de R$1,5 milhão mês. E o cara foi pegando dinheiro, descontando um cheque com a agiota, e a coisa vai acontecendo aqui e tal. Um dia, ele trouxe para dentro da empresa dele o cara que emprestava dinheiro para ele como 50% da empresa. Eu sugo da empresa, deixo ela sucateada. E aí depois eu trato a empresa como se ela fosse minha inimiga. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast, episódio número 105. O convidado de hoje é o tetracampeão, 4 vezes nessa mesa. Por aí dá para imaginar o nível do convidado. E o assunto de hoje é sobre negócios, como sempre. Vai uma provocação. Você é dono ou escravo do seu negócio? Deixe nos comentários aí qual posição você está. Eles vão abordar sobre esse assunto aqui hoje. Trouxe um convidado para acompanhar com ele também. Mas antes, nós vamos falar dos nossos apoiadores. Sua casa merece ser única. A AWS Interiores e Planejados cria móveis sob medida que unem estilo, funcionalidade e exclusividade, aproveitando cada espaço com inteligência. Chegou a hora de transformar seu ambiente. Fale com a AWS Interiores e Planejados e realize seu projeto. O QR Code está disponível na tela. A gestão contábil da sua empresa pode ser mais simples e estratégica. Com a Conceitos Contabilidade, você conta com assessoria moderna, menos burocracia e soluções inteligentes para o crescimento do seu negócio. Atendimento especializado e análise do melhor regime tributário para a sua empresa. Conceitos Contabilidade, mais estratégia, menos complicação. Wellington Batista, o tetracampeão do Josimar Pereira Podcast. Que bom, né? Mas não vai ficar no tetra não, viu? Nós vamos caminhar, acho que... É o Pentra, o Hexa? É isso, o negócio assim, a ambição é grande, viu? Já que estamos na Copa do Mundo, não podemos almejar nada menos do que o Penta e por aí vai. Mas é um prazer novamente estar aqui, trazer, né, para os nossos telespectadores um conteúdo que faz parte do dia a dia de muitos empreendedores, e a ideia é esclarecer, trazer algumas ideias que os empreendedores possam colocar em prática e alavancar os seus negócios. Hoje você trouxe o Elias para acompanhar o conteúdo. Seja bem-vindo, Elias. Obrigado. Agradecer ao Wellington aí pelo convite, você também. Vamos fazer parte desse conteúdo aí. O que chamou mais a atenção quando o Wellington falou sobre o tema do conteúdo? O que chamou a atenção? O Wellington é meu cliente, né, hoje. Então a gente conversa, troca ideia. Nós atuamos nesse segmento aí de gestão financeira, né, eu em um segmento específico, ele em outros segmentos também. Começamos a trocar ideia ali de colegas, né? Um cliente, colegas, e encaixaram as ideias. E aí ele fala muito e eu, como ele disse mesmo, eu vivencio o que ele fala. Então já estou acostumado a lidar com alguns empresários que vêm apanhando aí há algum tempo. E aí, quanto mais problemas eles têm, mais eles me procuram. Você faz consultoria financeira? Eu dou consultoria em geral, né, para o segmento de academias, para o segmento fitness. E aí o financeiro é um do meu alicerce, né, um dos alicerces que eu atuo bastante. Acho que hoje toda consultoria, qualquer área que seja, se for tratando de clientes abaixo de R$2 milhões, ela tem que ser clínica.
clínica geral. Precisa. Sim. Se eu quero fazer, eu faço consultoria em 2 áreas, gestão e marketing. Mas não tem como não passar pelo financeiro. Não tem Não tem como. como. Até para você montar uma estratégia de marketing, para saber quanto você vai investir, a campanha, o Exatamente. retorno, os indicadores. Calcular o Então, ROI, tudo tem você que ter, tem que passar pelo Crivo financeiro. tem que passar. Você também já está há muito tempo, né, Wellington, fazendo consultoria? Bom, comecei em 2004, os primeiros contatos aí com pequenos empreendedores. Vivi um momento onde administrei negócios de família e nunca deixamos, né? Essa área é uma área bastante interessante. E hoje eu faço desse trabalho também objeto de estudo. Acabei de encaminhar ontem um artigo justamente falando sobre essa dificuldade que o empreendedor tem de mudar o comportamento dele, aceitar ferramentas novas, instrumentos de análise. E isso é fruto de um trabalho que foi observado em atendimento e que gerou aí um artigo para conclusão de pós-graduação na área, né, de neurociência com educação financeira. Me fala um pouco aí desse tema. Ser dono do negócio ou, como é que é mesmo? Ou escravo do Ou negócio. escravo do negócio. Dono do Então. negócio ou escravo do negócio? Cara, essa ideia surgiu e assim, todo esse conteúdo que a gente está postando no Instagram, essa temática, que ela é pautada realmente na observação, no acompanhamento de empreendedores que são amigos, que a gente atendeu e que de alguma forma faz parte desse nosso universo. Existem vários tipos de empreendedores. Estava até conversando com Elias que tem pessoas que nascem, tem os pais empreendedores que tem no sangue esse viés empreendedor. Existe outro tipo de empreendedor que é aquele que perdeu o emprego e ele não tem outra opção, ele vai empreender. E tem aquele que fala assim, eu vou deixar de ser CLT e vou empreender. Porque eu vou ganhar mais dinheiro, porque minha vida vai melhorar, porque N coisas vão acontecer. E, na verdade, o cara acaba se tornando escravo de um negócio, por quê? Se lá no regime CLT ele falava assim, eu tenho que cumprir o horário das 8 às 18, ele vai pro empreendimento dele, ele começa às 5 da manhã e vai trabalhar até às 2 da manhã do outro dia. E aí ele fala assim, poxa, mas eu sou dono do meu negócio, mas ele não tem mais sábado, ele não tem domingo, ele não tem feriado, ele trabalha 24 horas por dia, é só resolvendo o problema. E tem uma coisa interessante que daqui a pouco você conversa com ele, as forças vão sendo minadas, ele vai perdendo aquele entusiasmo, e daí a pouco ele anda se arrastando, e você olha para ele fala assim, cara, eu não tô aguentando mais esse negócio, e não ganhei dinheiro, acabou a saúde, o negócio às vezes não dá certo, e ele fica nesse ciclo, né? E aí ele fecha um negócio, abre outro, na esperança, sorriso volta, e daí a pouco tá o cara de novo se arrastando e falando assim, eu não aguento mais isso aqui. Então a gente está acostumado a ver isso assim. Existem os grandes empresários que têm as suas boas equipes de especialistas, mas não é a realidade de 80% dos brasileiros. Então a gente tem muita gente que é empreendedora, mas ela é escravizada, porque às vezes ela nem salário ela tira, ela nem um salário digno da atuação dela ela tem do próprio negócio. Mas ela tem um negócio, ela tem uma empresa, ele é empresário. Ele fala que é empresário, mas ele vive uma vida ali de escravidão. Ele não ganha bem, ele não dorme bem, ele não descansa, ele vive esse ciclo. Essa é a realidade de muita gente hoje que a gente observa no mercado. Elias, você que está no nicho de academias, como que você convence esse cara de que o negócio ele é feito por estágios, né? Que no primeiro momento o cara tem que ser o faz tudo, mas ele não pode ficar o tempo, a vida toda fazendo tudo. Não. No início é mais difícil. E aí ainda tem um paradigma aí do passado que diz, né, que o boi engorda ao olhar do dono. Então muita gente ainda acredita nisso. E há pouco tempo eu vi também uma pessoa aí do meio empreendedor, consultor também, falando na internet que falou, cara, você está começando seu negócio, coloca um colchão lá dentro e dorme lá. Mas assim, não é bem assim. Por exemplo, a partir do momento que ele entendeu que ele precisa de uma ajuda, por exemplo, ele me procurou porque ele já entendeu que ele precisa de uma ajuda.
Então ele já começou a ter uma vontade de delegar. E aí quando você, né, mostra que você pode ajudar, aí ele começa a entender algumas coisas. E ele sabe que ele não vai conseguir dominar todas as partes, né? No meu mercado mesmo. Antigamente, a academia era vista como um centro de recreação. Tipo assim, era o sonho de todo professor de academia ter um negócio. Eu vou abrir uma. Pô, professor de educação física, o sonho era ter um negócio, vou abrir uma academia. Aí era um negócio dele. Só que hoje não, se profissionalizou demais. Então, quem ainda tem aquela visãozinha, né, que é o meu negócio, eu vendo, eu atendo, eu faço tudo, não funciona mais, porque as grandes vão te engolir, elas estão muito bem preparadas e hoje todas têm um departamento de marketing, de vendas, departamento financeiro, departamento técnico, porque senão não funciona mais para você lidar com essas grandes, né, que vieram hoje. E é um mercado Então, gigante, né? Que é tá crescendo gigante, muito, exatamente. Aí ele muito, começa muito. a olhar para o lado, ele, cara, como que tudo isso roda? Aí ele começa a entender que ele não vai dar conta de fazer tudo aquilo lá. Ele não é especialista em marketing, ele não é especialista em finanças, entendeu? É, Ele na maioria das vezes eles não entendem nada de negócio, né? Não. A faculdade não ensina isso, né? Falei isso com o Wellington hoje. Ele tem um sonho. Aí, mas ninguém ensinou como que ele vai realizar Na prática, como é que a aquele coisa sonho. funciona. E não É mais tão complexo simples, um pouquinho do que... Mas mais complexo. Mas o problema que eu vejo no Brasil, principalmente na nossa região, porque as grandes metrópoles já estão em outro nível, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? A consultoria já é forte há muito tempo. E o empresário entende que para empreender, ele precisa ter um básico de conhecimento, ou ele faz o curso, ou ele busca alguém para ajudar. Então já tem essa mentalidade. Na nossa isso. região, as pessoas estão começando a abrir a mente para isso. Pra isso. Por quê? O que é o problema do brasileiro? Se você quer cuidar da saúde de alguém, você vai fazer medicina, ou se você quer auxiliar, você vai fazer enfermagem e por aí vai. Existe curso para todas as áreas. Mas a maioria das pessoas acha que empreender é só ter uma boa ideia, trabalhar 10, 12 horas por dia e tá Que tudo vai dar certo. certo. Que vai dar certo. A maioria das vezes não dá. Por que a maioria dos empreendedores quebraram 1, 2, 3 ou até 10 vezes antes de consolidar um negócio? Exatamente por isso, porque não busca o Tentativa e conhecimento erro, básico. Tentativa e erro. Ele paga o Sem preço mais análise. caro que tem, que é o seguinte: vou fazer tudo sozinho, vou aprender sozinho. Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte: você escolhe, ou você paga caro pelo seu erro, que uma hora você pode aprender ou pode ficar pelo caminho, que a estatística do Sebrae comprova isso, mostra isso, ou você vai fazer um curso, ou você vai buscar uma consultoria, uma mentoria que vai trazer Vai te dar as velocidade. diretrizes. Vai chegar alguém aqui que vai trazer conhecimento, validação, experimento que já foi feito, a experiência, e você vai Dados. minimizar esses erros. Você não vai eliminar todos, mas você vai minimizar, porque é um Encurta negócio caminho, né? encurta caminho. Então, essa é a maior deficiência do brasileiro. Eu comecei uma consultoria agora recente, um cliente que me procurou através de outro, o cara fatura quase 2 milhões por mês. Ele não tem um assistente financeiro, Faz ele tudo não tem uma sozinho. planilha, ele não tem nada. Ele faz tudo sozinho, tudo no celular. Nossa. E isso aqui é a realidade do mercado goiano. E A quando a gente realidade. Um fala... faturamento considerável. Sim, não, mas tem muita gente assim. É. Muita gente assim. Por quê? Por que a maioria tá com esse faturamento e ainda está confortável? Porque às vezes está num segmento que está muito bom, que ele ainda está naquela fase de muito crescimento, a margem é muito boa, dá para o cara levar assim. O problema maior é quando aumenta a concorrência, Exato. quando o mercado começa a diminuir, começa a exigir mais, né? Uma precificação melhor, Isso. né? Uma estratégia, um plano estratégico melhor, um plano de marketing. É o que está acontecendo Aí- no meu segmento. Isso. No Aí segmento a coisa- deles aqui de academia... Já aconteceu isso nesse... na academia que ele trabalha e que eu frequento, foi muito interessante. O proprietário estava há muitos anos num prédio, lá, academia bem consolidada. De repente, no outro quarteirão veio uma de rede. Aí já, o mercado se eu profissionalizando. preciso melhorar. Cara, e aí ele foi, mexeu, ele ampliou o negócio dele, mudou de quarteirão, dobrou de tamanho. Cara, mas aí na semana que ele ia inaugurar, veio uma outra de rede e inaugurou uma semana antes da dele. Não, muito próximo. Muito próximo, sim. É. Cara, então
E aí ele sente, então, agora a necessidade e ele vai buscando esse potencial de outros profissionais, porque sozinho ele sabe que ele não tem condição de bater de frente com essas redes que já vêm organizada, com todo um padrão de funcionamento. E o principal, vem com um capital externo muito forte, que eles conseguem alavancar demais. E os caras vêm e montam, enquanto o pequeno leva aí 6 meses pelejando para montar o negócio, os caras vêm com 1 mês e meio e pum. Eles na caladinha, eles alugam um prédio, aí o cara já tá lá arrumando o prédio, mas ninguém sabe o que é, e de repente ele coloca a placa assim, pá. 1 mês, tá tudo funcionando. Então, assim, a gente vê muito isso. E você falou muito bem, aqui em Goiás já melhorou um pouco, mas já foi mais difícil. Essa ideia do consultor. Eu tenho diversos amigos que são empresários, mas é mais fácil eu vender para um que eu não conheço do que vender para eles, porque eles acham que o negócio vai bem na cabeça deles. E aí você não precisa ficar perguntando sobre a empresa dos caras. Você começa nas entrelinhas das conversas. Porque atrasou um pagamento aqui. Nossa, porque o negócio aqui deu ruim. Porque, cara do céu. E aí, de vez em quando, uns ligam e falam assim, cara, você não tem um dinheiro aí pra me emprestar, não? Aí você fala assim, mas o seu negócio tá bem, tá bom e tal, mas você tá pegando dinheiro emprestado, me pedindo dinheiro emprestado? Eu nem empresário sou. Então, a gente observa muito isso. Essa provocação, você é dono ou escravo do seu negócio, é porque, acredite, muitas dessas pessoas, pela quantidade de horas que elas trabalham, pela dedicação que elas têm nos seus negócios, elas ganham menos do que se elas tivessem um salário CLT fazendo hora extra. Acredite. Com certeza. Elas ganham menos do que se elas tivessem ali um salário numa empresa qualquer, carteira assinadinha, bonitinho, fazendo 2 horas extras por dia, no limite. Talvez elas ganhassem muito mais do que no próprio negócio. E aí a gente entra num outro detalhe que posteriormente a gente vai falar aqui, que é a questão dela também nem saber o quanto ela ganha. Não, a maioria. Eles começam como o Elias bem mencionou no início. É um profissional de educação física que sonha em montar uma academia. Na minha região mesmo, eu vi esse mercado chacoalhar muitas pessoas e dar oportunidades e fechar muitas academias. Muitas. Eu me recordo que há 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, eu estava na faculdade ainda, 20 anos atrás, eu tinha um colega que inaugurou uma academia na minha região, que quando chegou era a melhor academia, prédio próprio, estrutura muito bacana. Só que ele não fez nenhum reinvestimento. E por muito tempo o mercado ficou confortável. Naquela época o mercado de academia ele crescia lentamente. E foi chegando os concorrentes e eu sempre o alertava, olha, você tem que se atualizar, você tem que investir, inovar, porque em um momento você chegou aqui e você foi destaque. Exato. Só que agora, se você não... Porque o investimento da academia é muito alto. Se você deixar estagnar por muito tempo, você não dá conta de voltar. E de fato aconteceu. Chegou 2 concorrentes à altura na região e ele foi diminuindo, não tinha condição de investir, até que chegou a fechar. E nesse mesmo período, surgiu um novo concorrente, que chegou com um pouquinho mais de inovação, depois chegou um outro, e aí foi só aumentando a velocidade. Chegou um outro com mais inovação, e até que esse que chegou com mais inovação, fui para a academia dele, ele até veio no meu podcast, dei umas dicas para ele, falei assim, cara, se prepare, porque vai chegar concorrente mais forte aqui na região. Sim. E aí ele ficou confortável. Eu contei o exemplo do outro que havia quebrado. Você contou a história, mas ele não acreditou. Ele não acreditou. Ele confortável, chegou a ter 3 mil alunos e tal. E tinha algumas deficiências que já era demanda. Como, por exemplo, uma academia mais bonita, um layout mais agradável, mais aconchegante, banheiro para a pessoa tomar iluminação, banho, climatização, iluminação, etc. E tal. E ele estava confortável. Tinha aparelhos bons, mas tudo assim... Comprava aparelho de uma academia com nome, deixava lá, comprava de outra, tudo... Nada padronizado. E aí ele estava tranquilo. Falei, cara, não espere o concorrente chegar. Aí chegou um concorrente, mas não bateu muito de frente com ele. Quando ele menos esperou, chegou um concorrente à altura. O cara veio e cobriu todas as deficiências dele. Espaço, banheiro, brinquedoteca, climatização. Estacionamento. E deve ter analisado ele bem antes. Analisou ele bem antes. E chegou assim de uma vez. Ele perdeu muito aluno. Esse ele sentiu.
e agora não está conseguindo recuperar. É difícil. E a gente já está sabendo que está vindo um outro concorrente maior. Então, o segmento de academia é um exemplo que não está dando para o pequeno ter zona de conforto. Não tá. Ou ele busca investimento e cresce o tempo todo, Exatamente. ou ele vai se tornar obsoleto. E é um mercado que não para de crescer. Agora, tem outros mercados, como esse que eu comecei, e que ele ainda está um pouco lento, ainda está naquela fase de muita gordura, que o empresário fica confortável. E aí, quando chega a concorrência, que ele não está estruturado, que ele não tem preço competitivo, ele não sabe formar o próprio preço, não sabe saber qual que é a margem real que ele está tendo. A hora que chega o concorrente, com a inovação e com uma empresa estruturada, ele acaba dominando o espaço. Mas você falou aqui da segunda lição, que eu achei interessante, que é o custo invisível do orgulho. O que seria isso, Wellington? Então, nós já até abordamos aqui um pouco dessa temática. Você já fez essa colocação. Que a gente traz uma ideia justamente dessa resistência desses empreendedores em buscar um profissional qualificado. Ele acha desnecessário. Não, porque eu dou conta aqui de organizar as contas. E acredite, nós estamos aí no 2026, cara. E ainda tem gente fazendo anotação financeira no caderno. De empresa. No celular, o exemplo que ele deu. Não, o celular tá chique. Eu tô falando caderno. Caderno mesmo. Capa dura, anotando. Você não faz previsão desse jeito, cara. Só que assim, tem que ter essa anotação de caderno, frente. essa anotação de caderno, ela é uma anotação que o cara vai anotar no fim do dia, quando ele lembra, ele vai tentar lembrar do que foi feito. Então, tem falha. E aí, o seguinte, às vezes, eu já vivi uma situação assim, a pessoa, Wellington, eu queria que você me ajudasse, coisa e tal. Mas, assim, todas as vezes que eu chegava lá, a gente tentando ajustar, tentando fazer um diagnóstico da empresa dela, cara, e todo dia ela chegava, eu fiz um investimento assim, eu comprei isso, eu comprei aquilo. Aí eu falei, olha, a gente está aqui tentando fazer um levantamento do montante de dívida que você tem e você não para de fazer. Fazendo mais dívida. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente analisar e tentar projetar o próximo passo de uma forma bastante calculada. E aí a pessoa acaba que ela te ouve, mas ela só ouve por educação. A resistência não é contratar, a resistência é ouvir. É colocar em prática. É colocar em prática. E aí você fala para a pessoa, e eu usei a seguinte expressão, a pessoa estava expandindo o negócio, e eu usei a expressão para ela, um ditado muito antigo. Antes um passarinho na mão do que dois voando. Cuidado. Meu pai sempre dizia, dê o passo de acordo com o tamanho da perna. Cuidado. Então, assim, e aí a gente alertou, deu um passo à frente, e agora está dando um passo atrás. Mas aquele passo atrás que feriu o orgulho. Sabe aquela ideia assim, cara, com dor no coração eu vou ter que abrir mão... Recuar, né? Da empresa que eu ampliei e agora eu tenho que recuar, porque senão não vou dar conta. Já não estou dando conta. Por N motivos. Porque se você está na mesma região, por exemplo, academia, o dono, se ele cresce o olho, ele abre uma academia que ele abre uma segunda e acaba que ele pega o recurso da primeira e alavanca a segunda, e aí ele mistura as contas de uma com a outra, e daí a pouco ele tira o público da outra, que ele fala assim, não, vou ter 2 academias, eu vou dobrar o tamanho de aluno. Não, mas aí acontece o quê? O aluno da primeira migra para a segunda, e ele divide o público com 2 estruturas. Então, às vezes, esse orgulho, ele não é só o ato de contratar um profissional especializado, é ouvir o profissional e colocar em prática. E ele paga o preço, porque às vezes ele paga consultoria cara, o cara faz todas as análises, apresenta os indicadores, e aí ele pega tudo aquilo e fala assim, tá bom, eu vou fazer isso aqui porque eu já estava pensando em fazer isso aqui mesmo. Não, e tem clientes que... Faz isso. Que passa por 3, 4 consultoria, e aí ele acha que tem que mudar de consultoria, mas ele continua com o mesmo comportamento. Não é a consultoria, que é de gastar muito, É. imaginando... Porque tem um ponto que a galera confunde muito. O consultor de finanças, ele administra só os números
E se ele não tiver uma visão, ele está sempre com o freio de mão puxado. Isso também trava a empresa. O consultor de vendas, ele fala que a solução da empresa é só vender. E que não é. Não é só vender. Se você vende e não tem capacidade de entrega, se você vende, deu problema. Primeiro, você não tem capacidade de entrega. Você não sabe qual é a sua capacidade de produção. Isso. Dia, mês, por 6 meses, quanto tempo que você vai entregar, padronização, controle de qualidade, esse é um outro ponto. Recursos humanos. Se você não consegue ter uma boa equipe, você também vai ter resultado. Outro ponto mais interessante, se você não sabe o que você ganha e o que você gasta, se você não tem os números na palma da mão, se você está sempre querendo gastando a mais, imaginando o seguinte, olha, eu fui num evento de vendas e o consultor falou para mim que o mais importante da empresa é vender, que a minha solução eu tenho que aumentar a minha venda. Aí eu cheguei para ele e falei assim, mas se você aumentar a sua venda, você está com um problema de padronização, você não tá, a maioria dos serviços que você está entregando está tendo retrabalho, você está tendo prejuízo. Como é que você vai aumentar a venda, cara? E outra coisa, você não para de gastar. Se você não para de gastar, o que vai resolver aumentar a venda? Você vai aumentar seu volume para aumentar as dívidas. Exato. Sim. Se você não fizer um corte nos seus gastos, não tiver a sua empresa na palma da sua mão, não adianta vender. Você não sabe para que lado vai. Não adianta. E aí, por isso que eu sempre gostei da ideia de fazer consultoria para micro, pequenas e no máximo média empresas, que eu atuo como clínico geral nessas duas áreas. Você abre o leque. Isso, porque eu abro o leque e falo o seguinte, a empresa ela é um tripé. Pessoas, processos, e vou colocar finanças e vendas no mesmo tripé. Um está atrelado ao outro. Se você não tiver venda, você não tem nem financeiro. Isso. Mas se você não tiver financeiro, não adianta vender. Sim. Não adianta vender, porque tem gente que se ilude e tem consultor irresponsável na área de venda, esse pessoal que fica fazendo imersão, que ele chega pro cliente e fala o seguinte, não, o problema da sua empresa é vender. Tem que vender. Você tem que vender. Mas se o cara aumenta as vendas e não organiza a parte estrutural da empresa, entrega, né? Ele vai ter problema sempre. Ele vai passar por um consultor, 2, 3, 4, 5, não resolver nada. Entra o ponto que você acabou de dizer, o orgulho. O orgulho dele está no seguinte, em colocar em prática. Eu vou selecionar, o cliente tem mania de fazer o seguinte, peraí, já estou no terceiro consultor, eu quero só essa parte aqui, ó. Essa aqui não mexe com... Não, essa aqui tá tranquilo, eu sei, uma hora eu vou fazer. Não vai ter resultado. Aí não tem o tripé que você falou aí, não vai ter o equilíbrio. Vou trazer uma outra área que não é a nossa, mas é mais ou menos a ideia, né? A gente tá acabou aqui a gente falando um pouco de academia, mas é a mesma ideia do cara que vai para academia e fala assim, eu quero perder gordura, mas ó, eu vou fazer os exercícios, mas eu não vou abrir mão do doce, não vou abrir mão disso, não vou abrir mão daquilo. Esse exercício eu não gosto, esse aqui também não, só gosto desse. Eu só vou fazer esse aqui, tá? O profissional passou para ele mas você tem que fazer um cardio. Não, cardio não, vou perder tempo aí correndo, vou perder tempo pedalando, vou perder tempo... Não, vou fazer só isso aqui. Então, assim, a ideia desse orgulho é justamente essa barreira que a gente tem. Não basta contratar, é preciso ouvir, é preciso analisar o que está sendo proposto e tomar as melhores decisões para o negócio. Então, a gente vê muita gente assim... E, às vezes, nós que atuamos como consultor, não é a empresa que nos dispensa. É nós que chega uma hora que você fala assim, ô empresa, eu agradeço a oportunidade que você me deu, mas a gente precisa encerrar aqui. Você não vê a possibilidade de crescimento. Eu tô com um cliente que eu tô desse jeito. Não tem como. Não, eu tô quase tendo que tomar essa decisão, porque eu vejo assim, cara, se eu continuo ganhando dinheiro desse cara, amanhã ele vai estar insatisfeito. Exato. Eu não tô conseguindo convencer ele de fazer o mais importante. E aí eu me encaixo nisso. Se eu não estou conseguindo persuadi-lo a fazer o que é mais importante nesse tripé, tá na hora de sair de cena. Exatamente. Talvez ele vai ouvir o terceiro ou quarto consultor, que vai repetir a mesma coisa, mas talvez ele vai olhar e falar assim, cara, já paguei tantas pessoas, agora eu preciso ouvir. Mas tem hora que a gente tem que entender que tá na hora de sair de cena. Não vai ter resultado. É aquela ideia assim, vamos imaginar, eu sou o seu consultor financeiro, eu não consigo te convencer de fazer o que é certo, a sua empresa quebra. A culpa é do consultor. Quem foi que te orientou? Não, a culpa foi do consultor, não. O cara não trouxe as ideias. Bom, eu não trouxe as ideias, eu não apresentei para vocês indicadores,
ou você simplesmente me ignorou naquilo que eu estava falando. Então, a gente tem que ter esse bom senso também de avaliar. Em algum momento, você vai chegar para esse empresário, para esse empreendedor e falar assim, cara, vamos acertar aqui, agradeço, mas eu tô tirando o meu time de campo. É igual o A cara que coisa não vai, tá acontecendo, não tá fluindo, o cara que vai no né? médico, né? E o médico faz o diagnóstico e passa a dieta, o cara não faz, depois fala que o médico é ruim. Nossa, eu fui no tal médico, ele não resolveu. Mas peraí, você fez, quantos por cento você fez do que o médico prescreveu para você? É, Porque o consultor, nós somos médicos das empresas. é isso. Sim, Exatamente isso. A gente não decide, não faz nada. A gente só analisa e sugere. sim. É ou não é? Eu preciso da informação, eu preciso de Sim. ver o andamento das coisas e vou sugerir. Agora, aquilo que eu estudei, a minha expertise, a busca, o meu conhecimento com a experiência de outras empresas, eu vou conseguir ter uma análise e falar assim, ó, vamos por esse caminho aqui. Então, a palavra orgulho aí ela é provocativa por isso. Não basta contratar, é preciso ouvir e implementar. E Quando isso não acontece, você já deve ter escutado muitos empresários falar: não aguento mais consultoria, já tô cansado de consultoria. Mas o problema E o é engraçado é que quando você ouve isso desse empresário, é muito difícil você ouvir o alto escalão dos empresários, quem tá lá em cima, no topo, falando isso. falando mal de consultoria. Os caras têm 3, 4 consultoria, é fixo o tempo todo. Sim, Porque o cara entende o papel da consultoria. O papel da consultoria, eu vou me munir de vários tipos de médicos, vários especialistas para me aconselhar. Sim. Basicamente isso, que a nossa profissão é uma das mais antigas do planeta. mentoria, né? Sou conselheiro, né? Conselheiro. Então a gente faz Vamos buscar diagnóstico. essa consultoria? Já que você falou de antiguidade, eu também gosto. Primeiro consultor financeiro, não sei se o Elias está antenado nisso, mas eu gosto demais de José. Um dos primeiros Os primeiros consultores. consultores. Cara, ó, o sonho é esse aqui, ó. 7 anos de muita fartura, seguido de 7 anos de muita escassez. Aí, cara, a sacada de José, eu acho assim, particularmente eu fico assim, eu fico tentando me transportar para aquele momento, ele na frente do farol dizendo assim, pô, farol, deixa eu falar uma coisa pro senhor. O senhor precisa arrumar um homem inteligente e ele precisa pegar uma parte da colheita no período de bonança, no período de produção máxima. O senhor tem que armazenar isso e criar um sistema de distribuição. E aí, quando estava em sala de aula com alunos de logística de armazenagem, aí tem o primeiro que entra, o primeiro que sai, e aí José, cara, aí ele olha para o farol, você precisa contratar um cara com esse conhecimento. Ele deve ter dado, assim, uns toques, mas ele não entregou. E aí o farol olha assim para todo mundo e fala assim, quem é esse cara? Uai, tá contratado. Não tinha ninguém que tivesse essa expertise, né? Então, eu acho assim, não basta eu falar assim, eu quero contratar alguém para me ajudar, eu preciso estar ligado, antenado e, claro, eu vou ter a minha opinião também se o consultor está me direcionando para um caminho interessante. Não, e voltando ao segmento do Elias, não adianta contratar um personal e não seguir o que ele te passou. Sim. Se você nem testou, como é que eu vou falar que o personal é ruim? Isso, Não tem como, né? A próxima lição aqui, a dose letal do dinheiro rápido. O que seria isso, Wellington? Que isso? Eu falar de dinheiro, quem não precisa de dinheiro? Você precisa de dinheiro? O tempo todo, né? O tempo todo. Não sei na sua região, mas na região que a gente tá lá, cara, tem uma galera, eu não vou dizer de que país eles são, não. Eles passam de porta em porta das empresas, os empresários, os empreendedores, oferecendo dinheiro. Lembra daquela figura do mascate? Antigamente, que ele passava com um carro cheio de coisa e tinha um cartãozinho que botava o nome da pessoa e ele fazia o acompanhamento das parcelas? Mais um credor. Esses caras, eles emprestam dinheiro com a fichinha. Eles já produziram, mandaram fazer a fichinha com o nome da pessoa, o dia direitinho e as parcelas. Cara, e aí a pessoa é o seguinte, o cara quer montar seu negócio, ele precisa alavancar, ele precisa melhorar o seu negócio, mas esse cara vai no banco e o banco nega crédito. Por que que o banco negou crédito? Talvez por falta de garantia,
falta de relacionamento com o banco. Pode já ter liberado algum anterior, mas aí falou, mas peraí, tá pedindo de novo? Esse cara tem um histórico de não pagamento de impostos. Esse cara tem... Houve uma análise ali, né? Claro, o banco foi bastante criterioso. Se o banco não colocou, não tem uma contabilidade bem feita, que apresentou lá o balancete. O cara não fez o dever de casa do negócio dele do ponto de vista financeiro, de apresentação de contas, de relacionamento com o banco. O que o banco faz? Não empresta. Ah, porque o banco é isso, o banco é muito exigente, não sei o quê. E aí hoje, no Brasil, tem a figura do agiota. Não, vou pegar com fulano ali, ó. Cara, fulano, tô precisando aqui de 50 mil, você tem aí? Tem. Quanto você me cobra de juro? Cara, vou te cobrar barato, sou seu amigo. 4% por mês. Que amigo, hein? Pode Sou pôr seu 5, amigo. pode pôr 5 aí. Ah, tô jogando aqui um número de amizade, poxa. Sou seu amigo. Hoje 4 é o banco. 4%. Já. Seguinte, você não precisa me pagar mensalmente, você só me paga o juro. Enquanto você estiver apertado aí, você só me paga o juro. E o empresário vai lá, pega e vai arrolando. Daí a pouco surge uma outra necessidade, ele vira pro mesmo cara ou para um outro e fala assim, cara, eu preciso de mais 50. Não, você paga só o juro, vou te cobrar 3%. Cara, eu sou melhor do que o outro anterior, vou te cobrar 3%. O que é isso? E aí começa um agiota aqui, um agiota ali. Daqui a pouco ele fala assim pro agiota, cara, eu tô precisando de 200 mil. O que você tem aí para colocar como garantia? Não, eu te dou a escritura da minha casa. Te dou o documento do meu carro. Te dou isso como garantia. Como diria um professor meu de direito lá na faculdade, quando eu era aluno, ele falou o seguinte, que a única pessoa que faz a cobrança humanizada é o agiota. Ele vai pessoalmente receber. Na porta da sua casa. Ele não manda ele vai lá na sua porta cobrar. E a cobrança dele é assim, ou você paga ou eu levo o que você tem. Conheço o caso de um empresário. Na época, a empresa dele faturava em torno de R$1,5 milhão mês. Gente, cara, eu tô falando isso aqui 15 anos atrás, tá? Ó, lá atrás. E o cara foi pegando dinheiro, descontando um cheque com a agiota, e a coisa vai acontecendo aqui e tal. Um dia, ele trouxe para dentro da empresa dele o cara que emprestava dinheiro para ele como 50% da empresa. Uau. Arrumou um sócio. Ou você me paga, ou eu quero entrar no negócio, porque eu que estou injetando dinheiro para você vender. E uma empresa que distribuiu o produto dela para o Brasil inteiro, no ramo de confecção. Cara, daí a pouco os dois começaram a trabalhar. Aí a mente do cara que tem dinheiro, que empresta dinheiro, que olha para o dinheiro com rigor para multiplicar o dinheiro, aí vem um outro cara na mesma empresa, os dois sócios, que está acostumado a gastar dinheiro e tinha chance disso dar certo? Nenhuma, né? E aí chegou o fatídico dia. O cara trabalhou numa marca por anos na vida dele. Aí chega o cara e fala assim, nós temos uma solução para a gente não brigar e não deixar de ser amigo. Ou você compra a minha parte da empresa, ou você me vende a sua parte. Como é que ele vai comprar? O cara que já tinha pego dinheiro com o cara, nunca pagou, deu a sociedade da empresa, 50% da sociedade da empresa pro cara, ele simplesmente virou e falou assim, eu não tenho dinheiro para comprar a sua parte, então eu compro a sua. E o cara que criou o negócio, Perdeu. passou anos criando uma marca, saiu apenas com uma conta bancária com o equivalente à parte dele. E se ele quis outro negócio no mesmo segmento, ele teve que começar do zero, com uma marca desconhecida e concorrendo com a empresa que era dele. Com a marca que ele criou. Interessante. Hein? É exatamente isso. Se eu não consigo um financiamento com as linhas de crédito tradicionais, é porque eu tenho um problema. Se eu não resolvo esse problema, eu vou criar um outro problema ainda maior
pegando dinheiro fácil. Esse dinheiro ele não tem burocracia. Ligo, ofereço alguma coisa, um carro, uma casa, alguma coisa como garantia, o cara vai lá e bota o dinheiro na minha mão na mesma hora. Ele só fala assim, qual que é o seu Pix? Mas eu acabo me tornando, o que a Bíblia diz, né? Que eu me torno servo desse cara. Sim. No dia que ele vier cobrar e eu não tiver como pagar, eu vou perder tudo aquilo que eu construí para esse cara. Tudo que é meu passa a ser dele. De uma forma bastante humanizada, bem tranquila, assim, sem... Era amigo, né? Na hora que Continua sendo prestou, seu era amigo, mas a sua empresa é minha. Mas a gente continua sendo amigo. Elias, na sua experiência aí, acompanhando o pessoal da academia, quais são os principais gargalos que levam o empresário a detonar o seu financeiro? Então, o Wellington tem um. Acho que tá na sequência aí do assunto, que a maioria não sabe qual que é o papel real dele, né? Se ele é um funcionário, se ele vai receber um salário, ou se ele vai fazer retirada, de que ele vai viver. A maioria dos que eu vejo que dão mais certo é aqueles que, não, peraí, eu vou manter o meu trabalho, eu sou um CLT, quero empreender, vou manter o meu trabalho aqui até o negócio virar. Esse aí tem uma chance maior de dar certo, porque ele não depende diretamente do negócio dele para viver. Mas a maioria não é assim, a maioria deixa de ser o CLT, deixei o meu trabalho, deixei o meu ganho, agora eu vou empreender. Eu tenho tudo que eu tenho agora. E aí ele precisa sobreviver. Aí ele precisa sobreviver. Aí o que acontece? Tá, mas igual ele falou, eu vou trabalhar das 5 da manhã até as 2. Vou abrir e fechar a academia. Vou abrir e fechar, 5 vou da dar manhã, o meia-noite. sangue, vou fazer esse negócio virar. Tá, mas isso é um papel do quê? De um gerente, né? Um gestor. Qual que é o salário do gerente? É X, então a empresa pode te pagar X, mas aí ele vem com a bagagem lá de trás, um caderninho. Peraí, mas os meus gastos aqui dá 2x isso daí. Mas você já pagou algum gerente na sua vida? Conhece algum que ganha 2x? Você vai fazer o papel do gerente. Você precisa de um salário compatível com o mercado. É o famoso prolabore. Então, se ele não tem essa consciência, o que acontece? Ele não tem saída. Aí vai ficar retirando dinheiro da empresa e o lucro dele, do lucro da empresa, não é dele, né? Ele é só o distribuidor, né? O direcionador do negócio. E aí tá indo embora. E ele entra num ciclo ali que ele tá sangrando o próprio negócio para sobreviver. Mas nem a empresa é capaz de suprir aquilo para ele. Porque a empresa está começando agora. Você começa a retirar, fazer retiradas, é do lucro. Tá dando lucro? Não, cara, vai demorar a ter um retorno do investimento, vai demorar a dar lucro 2, 3, 5 anos, depende do investimento. E aí é difícil o cara, como é que se diz, entender isso, baixar o padrão. Ele quer cortar de todo lado, mas é igual o governo, né? Ele quer cortar todo mundo, aumentar imposto, mas não quer cortar da carne, não. Outra coisa que acontece muito, quando você falou que o cara não quer baixar, é o seguinte, ele não tinha nada, por muito tempo ele trabalhou dia e noite e construiu um resultado na empresa. Quando ele constrói resultado na empresa, ele começa a retirar e fazer investimento fora. Ele compra casas, terrenos, cria mais dívida carro, para a empresa. E às vezes ela até quita, só que ele não quer voltar aquele dinheiro para a empresa. A empresa começa a entrar em declínio, porque isso ocorre, você só tirou dinheiro. Só tirou. Você não deixou dinheiro para oxigenar o seu caixa. Exato. Você não tem um caixa reserva. E aí você não quer baixar a sua retirada. Você não baixa a sua retirada, você não devolve nada para a empresa que você tirou. E aí você fica falando assim, não, eu tenho que vender. E aí ele vai entrando no juro, ele vai entrando no financiamento, ele vai entrando no crédito pessoal com uma amiga aqui, com outra ali. E aí ele ainda ouve de algum consultor de vendas que chega para ele e fala o seguinte, a sua solução é vender. Vai vender. Vai vendendo. Daqui a pouco você vai ter que vender tudo. Então, vai vendendo, vende a casa. Eu tô com um cliente desse jeito, ele chegou e disse, mas cara, mas essa empresa não tá me dando dinheiro mais. Eu falei assim, como não tá? O patrimônio que você tem hoje
Veio de onde? Esse caso desse cliente, que eu acho que é em torno de 12 milhões. Veio de onde? Não, veio tudo daqui. Eu falei, você tirou tudo da empresa. Quanto que tem de reserva? Nada, só tem dívida. Tá na hora de devolver. Ou você devolve, reduz a sua retirada, respira, mas essa é a parte mais difícil. O empresário, quando ele chega Você num tem que certo abaixar patamar, o nível, ele exato. não quer baixar Não o quer nível. baixar. E esse empresário, faz 18 anos fazendo consultoria, todos eles. Eu nunca vi um que conseguiu, se não virar a chave, recuperar a empresa. Ele quebra. Às vezes ele aprende Sim. a lição, depois que ele quebra e vai abrir outra. Eu Exato. tinha um amigo meu no Aí ele Ceasa. vai lá, vende parte do patrimônio, abre Isso. outra empresa. Isso. Eu tinha um empresário amigo meu no Ceasa, que ele foi fazendo isso, fazendo. Aí de repente ele chegou numa dívida que não dava conta mais, praticamente impagável. A sorte dele, que ele trouxe um sócio para dentro, e o sócio falou exatamente as dicas que eu dava para ele. Falei assim, cara, o que você tem que fazer? No momento que você está agora, que você está endividado, não compensa para você desfazer do seu patrimônio para pagar seus credores. Você vai congelar, como se fosse uma recuperação judicial informal. Você vai congelar suas dívidas, vai ter sangue de barata. Paga ninguém. Vende uma parte para essa sociedade, para esse pessoal, que era um grupo organizado, que era um grupo de consultoria que compra várias empresas. Esse pessoal vai te ajudar. Aí o pessoal veio, entrou para a empresa dele, mandou a mulher dele embora, tirou ele, reduziu o salário dele, colocou um salário lá embaixo. Falou assim, agora você não negocia preço, você não dá desconto, a gestão é nossa. Você trabalha aqui de tal hora a tal hora, você não decide nada sozinho. Cara, ele sofreu no começo. Eu falei assim, cara, segue o que eles estão dizendo. Os caras chegou e falou exatamente o que eu tinha falado para ele. Em 3 ou foi 4 anos, ele tinha uma casa na aldeia, ele teve que alugar, foi pro Jaó. Em 3 ou 4 anos, ele conseguiu voltar para a aldeia, oxigenou a empresa e tá bem. Conseguiu virar a chave, Mas né? ele só conseguiu virar a chave quando ele trouxe uma sociedade que chegou e falou, não, peraí, eu entro sócio com você. Mas, Aí você ele não é faz mais nada ele é aqui. obrigado, mas as regras agora regras são essas. Ele são foi essas. obrigado a fazer. Agora, quando o empresário não vira, não muda a mentalidade, ele pode passar por 10 consultorias. Não adianta. Não vai dar Vai resultado. continuar do mesmo. Por quê? O cara tirou dinheiro da empresa, construiu patrimônio fora, ele não quer devolver nada. A empresa precisa de oxigênio, ele não quer reduzir o padrão. Cara, é engraçado. A gente que vive dentro da empresa, você vê isso, você fala assim, o comportamento deles fica parecendo de um agente público. O cara fala, não, mas ó, isso aqui, ó, coloca a empresa, tô pondo isso aqui, a empresa tem que me pagar até tal dia. Cara, que louco, a empresa é sua. E aí você entrou já na próxima lição que a gente colocou para o debate hoje. CNPJ, Isso. CPF. Aham. Até onde que isso caminha em harmonia? Porque o pensamento, eu tô pegando o gancho, porque o pensamento é, mas a empresa é minha, então tudo é meu. Sim, eu faço o que eu quiser. Tem uns Tudo que é falam meu. assim, eu dei tudo que eu tinha Para abrir para esse abrir essa negócio. empresa, agora ela tem que me dar de volta. Né? E aí, igual você falou, é tal dia, é agora. E essa é uma linha assim que, se você não souber ficar dos lados certinhos, porque a empresa ela tem que ter a capacidade de pagar o seu prolabore compatível para você ter um padrão de vida legal. E ao mesmo instante, ela tem que ter capacidade de ter um capital de giro, de ter reservas para ela sobreviver ao mercado, né? E aí o cara fala assim, mas a empresa é minha, a empresa é sua. E aí ele começa a ter um grande desafio, que quando a gente chega numa empresa, o grande problema é, o cara, dono da empresa, fala assim, não, eu vou comprar um carro para a empresa. Ok, a empresa tem um carro que ela faz entrega, que ela utiliza, enfim. Esse carro é da Empresa. Mas aí ele vai lá e compra um carro para a esposa. Ele deveria pagar a parcela do carro com o dinheiro Do de prolabore. onde? Do prolabore. Mas ele passa para o cara que é do financeiro, Isso. que é o Elias, e fala assim, Elias, tá aí o boleto aí do carro da minha esposa. Ele arruma mais uma dívida. Não atrasa não, viu? Senão a mulher vai ficar braba e eu vou falar para ela vir brigar com você, porque você que é o financeiro é o responsável por pagar a parcela do carro dela. Mas aí ele vai lá e dá um carro pro filho. Aí ele começa. Elias, Tá retirando tá aí, retirando ó. da empresa. Você Isso resolve isso aí pra a tal mim, da retirada. porque meu filho precisa de um carro para ir pra faculdade. É a retirada desordenada. E aí, cara, ele tá tirando dinheiro da empresa todo dia. Mas é todo dia e com muita força. Muito. Porque ele quer que o padrão suba muito rápido. Não, e alguns E ele falam, falha a empresa dele. alguns justificam ainda. Falam assim, cara, mas eu tinha um carro
vendi e investi na empresa. Agora a empresa tem que dar outro. Ou então eles dizem o seguinte, Osmar, eu não dou conta mais de colocar dinheiro, que eu coloco dinheiro aqui e evapora. Aí eu falo assim, mas você sabe por que evapora? Porque você trata isso aqui como se você fosse um funcionário público e a empresa tivesse o dever de fazer tudo por você. Aí o que você faz? Você coloca aqui 200 mil. Osmar, não vou pôr 200 mil porque vai sumir. Cara, não vai sumir. Como assim vai sumir? Você sabe por que está sumindo? Você continua gastando desordenadamente. Você não tem um plano financeiro. Você não Isso. sabe precificar o seu produto. Você não sabe quanto você ganha em cada produto. Qual que é a sua margem geral. Qual que é o seu ponto de equilíbrio. Você não sabe nada da sua empresa. E aí, você pega e coloca aqui seu cartão de crédito, da sua esposa, do seu Misturou filho, CPF, plano de CNPJ, saúde, IPVA de carro, parcela de carro. Josmar, eu não tenho salário. A empresa paga só essas contas aqui. Só essas contas. 2 vezes Só essas mais coisas do aqui. que era o E compartilho. ele não tá nem aí. Vendeu ou não vendeu, ele quer que pague. cubra aquilo ali Tira o todo dele. mês. Cara, Isso não aí tem como. acontece- A empresa, não adianta você buscar consultoria em marketing Não. se você não fazer esse básico aqui, não vai ter resultado. Isso nós vimos isso claramente na pandemia. Diversos empreendedores vinham nessa situação, a empresa pagando as contas dele, ele comprometeu o orçamento da empresa, porque quando o cara compra um carro financiado e coloca a empresa para pagar o carro para ele comprometeu o orçamento da empresa para os próximos 3, 4 anos. Aí ele compra o carro da esposa, põe para a empresa pagar mais 3, 4 anos que ele tem aquela dívida futura. Cara, veio a pandemia, fecha a empresa. E aí, quem vai pagar? Aí o camarada fala assim, "E agora, quem vai pagar o carro?" Se a empresa tinha algum recurso, o que ele fez? Ele pagou o carro para não ficar sem o carro, mesmo sem poder andar. Não tinha para onde ir com o carro. Mas ele manteve o carro na garagem e fechou a empresa. Porque ele não tinha capital para bancar um tempo a empresa fechada ou arcar com os compromissos da empresa naquele período onde o faturamento caiu. E aí o cara fala assim, mas a minha empresa fechou. Fechou por quê? Quem foi o responsável pelo fechamento da empresa? Foi a pandemia? Foi o governo? Foi o concorrente? Ou foi você que quebrou a sua empresa? Então, o que a gente está propondo, uma discussão empresa rica, o sócio ou o dono livre, é um cara que consegue organizar a empresa de tal modo que a empresa funciona sozinha e ele obtém os benefícios de ser o proprietário sem prejudicar a empresa. Esse exemplo aí me lembra o Silvio Santos. O Silvio Santos, quando teve aquele problema, que todo mundo pensou assim, ele vai quebrar, o que ele fez? Ele chegou, cortou toda a retirada, não tirou mais nem um centavo da empresa, ficou muitos anos sem tirar nem um centavo da empresa, nem com salário, nem com participação de resultado semestral, e deixou a empresa se reestruturar novamente. Olha que visão do cara. Ele passou por um rombo que poucos dariam conta de se recuperar. Falou, vai quebrar. Vai quebrar. Mas qual foi a atitude do cara? A primeira foi o seguinte, eu prefiro continuar mantendo a empresa rica e eu sendo livre, que é o que você está dizendo. Só que os empresários fazem o contrário. Quando ele vê o negócio ficando ruim, o que ele faz? Os bens que ele havia tirado, se tiver um pouquinho na empresa, ele tira mais ainda. Coloca tudo em outro lugar e deixa a empresa... Ele quebra a empresa. Ir pro ralo. E tem que ser o contrário. Que é o que o Silvio Santos fez, né? Eu ouvi um consultor do meu segmento, há muitos anos atrás, foi a primeira vez que eu ouvi falar isso. Eu acho que deve ter mais de uns 20 anos atrás. Ele usou essa relação. Empresa rica, dono pobre, primeiro. Se o cara entender isso, que a empresa tem que ficar rica primeiro e ele tem que ser pobre. Porque daqui um pouco ele vai conseguir ficar rico também. Aí a empresa tendo lucro, aí você falou, de 6 em 6 meses eu poder fazer uma retirada, dividir uma participação de lucros, de ano em ano, 3 em 3, o que não dá é todo mês, cara. Não, e o que o cara não dá semana. Ninguém entende Tem isso. cara que retira dinheiro da empresa 3 vezes ao dia. Tem mês que tá bom, tem mês que tá ruim, Que não mas tá bom. no fechamento ali de um trimestre, de um semestre, fechou ali no superávit. E o que Aí o cara agora não eu entende posso. e o que o cara não entende é o seguinte: tem uma coisa na empresa chamada valuation, fazer um IPO e tal. Se a sua empresa tá rica
e você corta ali, diminui seu salário desse tamanhozinho, você não pode esquecer que a empresa ela é sua. Se ela tiver rica, é muito mais fácil você vender ela amanhã, você vê o dinheiro de fato no tem seu isso, bolso, Pega o capital de volta. do que você ficar sangrando ela, Exato. imaginando que ela é seu pai, sua mãe, que é um órgão público. É difícil colocar isso na mentalidade uma deles. Alguns não têm saída, alguns não é. têm saída, tipo, não tem pra onde ir. Então, às vezes, não, eu nunca trabalhei, eu só vivo disso, né? Realmente tem uns que não tem saída, mas tem que equalizar, tem que baixar o nível. É igual ele falou, é 2K, passa a ser 1, pelo menos. Você tem que entender o momento. Acho que, assim, o sonho, ele é o que move todas as pessoas. Sim. Sonho. Quero ter um sonho de ter uma empresa. Eu quero ter um sonho de ter uma academia bacana. Quero ser a melhor academia aqui da região e tal. Isso é o sonho. Agora, para chegar nesse ponto e ter liberdade, é um longo caminho a ser percorrido. Sim. Em algum momento você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que ajustar o seu modo de viver para o negócio dar certo. O negócio cresceu, enriqueceu, eu posso elevar o meu padrão de vida proporcionalmente, aumentando o meu ganho pro labore, tá? Final de ano, como é que eu vou dividir os lucros aqui? Vou ter um sócio, não tem? Como é que eu vou fazer essa gestão? Mas sempre com a visão de que o negócio cresce, eu vou junto. Exatamente. Se o negócio quebra, eu quebro junto, né? Então, você colocou muito bem, eu sugo da empresa, deixo ela sucateada. E aí depois eu trato a empresa como se ela fosse minha inimiga. Poxa, não tá dando mais dinheiro. Não tá dando dinheiro, vou jogar você fora, você não presta pra mais nada. Sendo que você sangrou ela o tempo todo. Você Tudo comprou que fazenda, você tirou tudo dela. você tirou de lá. E assim, é interessante que a gente tem uns parâmetros, né? Uns parâmetros sociais. Poxa, montei um negócio. Aí eu tenho, dependendo do tipo do negócio, para eu ser aceito na sociedade, eu tenho que ter um padrão de carro, um padrão de casa, eu tenho que ter um padrão de vestimenta, eu tenho que ter um padrão de lugares que eu frequento e eu tenho que ter uma chácara para eu passar o fim de semana. Enquanto eu não formo tudo isso, eu não sou um empresário bem-sucedido. Mas para formar tudo isso, eu estou falindo a minha empresa. Eu vou ter todo o vestuário de empresário bem-sucedido com uma empresa pobre, falida. Cara, é impressionante como criam esses padrões, né? Assim, aleatoriamente, né? Entendeu? É igual os padrões de beleza que estão atuais aí hoje, definiram um padrão, Não, todo isso, mundo corre para... Isso sufoca muito empresário. Olha, você é empresário, você tem que morar no condomínio, você tem que ter um carro X, legal. você tem que, agora tá na moda, você tem que fazer tênis, porque lá você tem um network. Sim. Se você não fizer tênis, você não é um empresário de alto nível. Você tem que andar Agora com... é beach tênis. Você tem que andar com relógio de X, senão você não é um Sim. empresário. E aí vai criando várias coisas que não tem nada a ver com ser empresário. Que não está vinculado à atividade da empresa. Não está vinculado à atividade da empresa. Se você hoje conseguir administrar bem, lá na frente, como o Elias falou agora há pouco, lá na frente você pode ter tudo isso e muito mais, com conforto. Mas se você quiser fazer isso hoje só para parecer igual a esse grupo, a tendência é que você vai ter problemas. Né? E uma coisa que o empresário, ele suga da empresa e ele não tem a consciência de que quando ele faz o contrato social, no caso da empresa de falência e dissolução, de dívidas, se a empresa tomar esse caminho, ele só esquece de um detalhe. Tudo aquilo que ele sugou da empresa, o CPF dele tem que dar como garantia. Tá vinculado ao CNPJ. Tem um vínculo e, ao mesmo instante, ele tem que ser tratado de forma separada. A minha despesa da minha casa, ela é feita com o meu Prolabore. Isso. Eu faço a retirada regular da empresa, compatível com o que ela pode me oferecer. E, ao mesmo instante, se o meu patrimônio crescer e a empresa falir, eu ficar com muitas dívidas, o que está lá no meu CPF vem para cá, para suprir e quitar. Então, assim, não vou tratar isso, a empresa não é minha inimiga, nem eu sou inimigo da empresa, mas eu preciso entender o papel de cada um dentro do processo e viver bem. Então, a empresa, e aí, assim,
A gente colocou a ideia da escravidão, em algum momento eu tenho que começar também a aprender a delegar. Vamos fazer uma pausa, vou tirar um dia de folga e ver como é que a empresa funciona sem mim por um dia, por 2, por 3. Daqui a pouco eu consigo tirar umas férias de Sim. 15 dias. Vou viajar com a família, vou desfrutar, mas a empresa está aqui funcionando redondinha. Se isso acontece, eu tenho uma empresa rica e liberdade. Se eu não consigo tirar 5 dias de ausência da minha empresa, porque ela não funciona sem mim, eu posso até ter uma empresa rica, mas eu sou escravo. E se ela não estiver bem, eu sou escravo de um negócio falido. Cara, isso é tão interessante que eu já sentei com um empresário grande, né, de um negócio grande, e reuniram ali numa mesa parecida com essa daqui, reunião. Aí tá aqui o gerente de marketing, o gerente de vendas, o gerente financeiro, tal. Tipo, cara, 3 minutos, no máximo 4 minutos com cada um, sabe? Bate bola aqui, troca uma ideia, isso. Reunião. 15 minutos, 20 minutos, terminou a reunião. Empresa grande, uma rede grande. Agora, empresa pequena, é 6 horas de reunião. Uma redundância que não tem tamanho. Uma dificuldade, uma lamentação. Aí, antes de terminar, já marca a próxima reunião. E é uma loucura e não decide nada. Então, isso tem muito a ver também com o tamanho, né, do negócio, cara. Quando o empresário ele é grande, ele sabe delegar. Ele tem que delegar, porque senão ele não dá conta de tudo. Ele pode trabalhar 24 horas por dia, que ele não vai dar conta nunca. Agora, o pequeno acha que controla tudo. Aí é 1 hora com marketing, 1 hora com vendas, 2 horas com o corpo técnico. E ele termina o dia exausto, reclamando de que está trabalhando. E não tem. Agora, demais. Imagina, eu não sei quantos negócios esse maior tem, mas olha o tempo que ele economizou ali, que ele poderia estar investindo em outra coisa, assim, entendeu? Só alinhou, alinhamento, e delegou, tá resolvido. Por isso que eu pago esses salários, entendeu? Pro pessoal ir lá e resolver. Porque normalmente uma reunião dessa de gestores, todo mundo já analisou, pesquisou, trouxe a estratégia, eu já apresenta, tenho um problema, já apresenta a solução. Problema e a solução. Isso. Como será feito? Para quando? E o prazo. E o prazo. Agora você pega um empresário pequeno, uma redundância, repetindo a mesma coisa. Eu fiquei impressionado, cara. 3 coisas. O problema é a solução é essa. Para quando que a gente consegue implementar isso aqui? Para tal data. Ponto. E o que preocupa mais é um fator que é como essa pessoa adoece diante desse cenário. Porque o cara vai acumulando um estresse crônico. Estresse. Ele vai, assim, o humor dele muda, o físico pede socorro. Não dorme direito. Não dorme direito, não faz uma atividade física, ele não descansa, a mente não descansa. E aí, assim, o cara luta a vida inteira por um negócio e antes do negócio fazer o sucesso que ele espera, ele morre. O corpo reage, né? O corpo Porque ele não tratou do principal. Sim. A máquina, o corpo, saúde, né? Mental, física. E aí, assim, essa provocação que a gente traz aqui, Empresa Rica, Dono Livre, é um conteúdo que a gente está trabalhando, postando semanalmente essas lições. E tudo isso, todas as lições, elas estão sendo construídas baseadas em casos reais. Coisas do dia a dia mesmo. Então, assim, poxa, quantas reclamações a gente não ouve da pessoa falando assim, eu trabalho que nem um burro nessa empresa aqui, eu não consigo tirar uma folga, porque não sei o quê. E minhas contas ainda estão atrasadas. E é interessante que você fala assim, poxa, cara, saí de férias, sou CLT, saí de férias, vou pra praia. O cara, meu cara, tô morrendo de inveja de você, eu sou empresário, não tenho esse privilégio de tirar férias, acho que eu quero voltar pra ser CLT. O cara fala isso pra gente, entende? Porque o cara não consegue, ele tá preso num negócio que ele vai passar 1 ano, 2, 3, 4, 10, aí você conversa com o cara, ele tá no mesmo mundo das lamentações. Isso é real. Nada Tem muita muda. gente que não consegue sair. Não muda. E outro ponto interessante, para o cara conseguir sair dessa escravidão, é investir em gestão de pessoas, que é o principal gargalo do empresário. Sim. Esse é o principal, ele vem até primeiro do que o financeiro. Sim. Você conversa com um empresário de médio, baixo escalão,
Ele tá chorando todo dia que ninguém quer trabalhar, ninguém presta para trabalhar. Mas isso é um problema e ele não sério tem que tá confiança em ninguém. acontecendo. E aí você olha e fala assim, tá, beleza. Faz até sentido para você, mão de obra tá difícil e tal, mas e aí? As empresas estão paradas? O mundo tá parado? Não. Não. Todo dia tá abrindo um negócio novo. Sim. Você tem 20 pessoas reclamando de mão de obra, mas você tem 2, 3 que tá liderando o mercado que não tá chorando com mão de obra. Aonde tá o problema? Aí o que ocorre? Eu tava conversando hoje, antes de vir aqui pro estúdio, eu fui passando em alguns empresários para convidá-los para patrocinar o podcast de quinta-feira. Aí conversando com um, aí cheguei, tinha 3 empresários junto conversando. Aí eu cheguei de longe, eu já vi. Falei, já está falando de mão de obra. Não, ninguém quer trabalhar. maioria. E aí? Falei assim, eu vou te contar um case. Falei, que você conhece fulano de tal, da empresa X? Conheço, demais. Falei, pois é. Ele chegou para mim com a mesma queixa, e porque um cliente meu tinha chegado nele e falado assim, olha, o Josimar tem um processo, um formato diferente, que ele implantou na minha empresa e eu não sofro mais com mão de obra. Ah, não acredito. Então faz na minha empresa. Cheguei lá, fiz o processo. Eu me recordo bem que nós colocamos para uma vaga. Eu falei, olha, que jeito que você fez quando você foi contratar o vendedor? Não, eu saí procurando com fulano, esse cara deu um trabalho danado, não arrumei de vendedor do jeito que eu queria. Falei, então tá bom, deixa eu fazer aqui do meu jeito. Vamos fazer aqui uma descrição de cargo. O que esse cara vai fazer? Qual que é o perfil que você precisa? Aí agora nós vamos fazer um anúncio, nós vamos patrocinar. Patrocinar, falei, vamos fazer um anúncio, passar para um design, para fazer um criativo bonito, Chama a atenção, chamativo, tem que ser bonito. delimitando o raio que a gente quer de pessoas para Sim. trabalhar, próximo aqui da empresa, para te gerar economia, o cara ficar mais próximo, ele tem mais vida social. Show. Coloquei todos esses pontos. Ele falou, Josimar, não vai vir ninguém não, toda vez que eu faço não vem ninguém. Eu falei, então tá bom, espera. Foi lá, patrocinou. Eu sei que mágica, né? eu recebi Aconteceu uns 20 currículos, selecionei 11 para vir para entrevista, veio 12. 12 para entrevista, dos 12, ele ficou impressionado. Ficou difícil a gente escolher qual que a gente colocaria para trabalhar. Dos 11, a gente teve 4 que era assim, muito bom. Eu falei, Josimar, eu nunca vi isso, cara. Eu quero que você faça na outra empresa minha. Falei assim, cara, tudo tem processo e método. O que você tem que entender é que o mundo ele muda todo dia. O que está acontecendo com o empresário? Qual que é a resistência? Entra lá no ponto que você falou, o orgulho. Isso que a gente está discutindo aqui entra naquele tópico também, Sim. que é um orgulho. Porque ele sofreu lá atrás, que tinha pouco emprego na nossa época. A gente ficava numa fila de emprego esperando muito tempo. Chegava na empresa, você não podia questionar nada. Tinha que fazer o cara pedia, porque senão você perdia o emprego. E você ia passar fome. Hoje mudou. Esse cara tem muita oportunidade de trabalho. Esse cara, ele quer espaço onde ele possa desenvolver. Ele não quer se matar de trabalhar. E aí não adianta a gente questionar se isso é certo ou errado. Eu não tenho controle sobre Exatamente. isso. Ou eu vou me adaptar, ou eu vou criar um clima organizacional melhor para atrair esse cliente. Na administração, a gente não fala que a gente tem 2 tipos de cliente. O cliente interno e o cliente externo. Exatamente. Sim. Então agora a gente tem que atrair a mão de obra. Não é igual era antes. Que você chegava numa empresa, chegava lá, ela tinha uma pilha de currículos. Todo dia tinha alguém deixando currículo. Isso aí ficou no passado, cara. Agora você tem que montar um processo seletivo muito bem organizado, gerar atração, vender a empresa. É o cara que está procurando um emprego que vai te selecionar. Sim. Tem que ser mudou. claro, o ganho tem que estar claro, comissionamento, benefício, tem, igual você falou, um criativo. E aí eu falei, show. No final eu falei para eles, falei assim, tá bom. Não, Josimar, mas minha empresa é pequena, que não sei o quê. Falei assim, cara, você tem 5 lojas. Pequena. Você tem 5 lojas, é de bairro, mas você tá rico, 5 não, 6 lojas. Qual que é a atração que você tá dando para esse cara vir para sua empresa? Ah, mas eu não tenho mais. Falei, tem. Se não tivesse mais, você não tinha aberto esse tanto de loja. Você tem sim. Você tem que entender que mudou. Não dá para você sugar, escravizar a mão de obra como se fazia no passado. Ou você gera uma atração para esse cara vir para dentro da sua empresa, ou você vai ficar sem ninguém. Aí, você tem como você conduzir a empresa sozinho? Não tem. Vou pegar um gancho nessa sua fala e trazer que essas 4 lições que a gente trabalhou aqui hoje, elas não têm um viés somente financeiro. Mas vamos lá. Eu quero contratar um cara competente para trabalhar na minha empresa. O cara chega, ele começa a observar o dono.
O dono é o cara que tá ali, que tá morrendo, mas não confia em ninguém. Ele fala assim, primeira oportunidade que eu tiver, ó. O cara tá só observando, o patrão tá sempre reclamando, Não vai procurando deixar ele dinheiro em crescer, agiota, né? Não vai deixar ele pegando crescer dinheiro nunca. com agiota, pegando esses créditos malucos aí. O cara não precisa ir lá, eu não preciso ir lá no departamento financeiro perguntar. Ele, nas entrelinhas ali, um papo, uma conversa solta aqui, outra ali. O cara fala assim, meu patrão tá pegando dinheiro com agiota, ele vai quebrar rapidinho. Vou sair fora desse negócio enquanto ele tem dinheiro para pagar meu acerto. Entende? Aí, o cara tem uma mistureira louca lá na empresa dele, de coisa pessoal com coisa da empresa. O cara fala assim, essa empresa aqui desorganizada. Isso aqui, ó, quebra O rapidinho. colaborador tá Então, muito essas 4 crítico. lições aí, ela reflete lá Reflete no em tudo, olhar do colaborador. Aí você Sim. fala assim, mas por que uma empresa não para ninguém? Porque o dono é o espelho. O cara não vê perspectiva na empresa do cara. O colaborador não acredita no sucesso da empresa. Então ele fica ali porque ele precisa do dinheiro, até ele conseguir uma empresa que apresenta para ele aquela segurança que ele possa ir para casa e falar assim, eu vou voltar amanhã, não corro o risco da empresa estar com as portas fechadas. Eu falo isso para você porque teve um cara há muitos anos atrás, ele me chamou lá, eu estava, na época eu era CLT, nem tinha ainda esse viés assim de consultoria, mas eu já estudava gestão empresarial. Aí ele falou assim, cara, eu queria que você fizesse para mim um levantamento aqui financeiro das minhas dívidas e tal. Aí eu fui lá, falei, cara, eu tô de férias, vou ficar aqui umas 2 semanas à toa mesmo, naquela época a gente não tinha opção de ir pra praia, né, não tinha dinheiro, então a gente ficava em casa mesmo. Eu falei, tá bom, vou lá. Cara, eu fiz um levantamento, busquei e tal. Aí eu falei pro cara, a folha de pagamento é a semana que vem, e aí, cadê o dinheiro? Tem? Onde tá esse dinheiro? Não, eu tenho um cheque aqui no cofre aqui, eu mando o boy lá trocar lá no cara lá. É. Aí, cara, e esses carnê aqui de carro? Não, esse carro aqui eu dei de presente pra uma conhecida, parente, esse carro aqui é um rolo que eu fiz com ela lá e eu tenho que dar tinha que dar um carro pra ela, a empresa tá pagando esse carro aqui. Beleza. Cara, e a gente vai encontrando um monte de situações assim, sabe? E aí, depois de a maioria não quer abrir isso, aí entra a questão do orgulho, não quer mostrar que sabe que tem coisa mas errada. esse cara foi interessante, eu vou chegar no ponto. Fiquei 2 semanas, mostrei algumas coisas pra ele, aí ele falou assim, cara, você não quer trabalhar pra mim, não? Aí eu falei, cara, pelos números aqui, o cara tá ferrado. Isso aqui, Cara, eu trabalhava numa empresa que eu tinha lá já quase 5 anos de casa. Eu falei, cara, eu tô numa empresa estável, tranquilo, redondinho, recebo meu salário, férias, 13º, sem problema. Vou largar tudo pra vir trabalhar pra esse cara? E aí você fica no dilema. Muda ou não mudo? Muda ou não mudo? E de repente eu falei assim, cara, não vou mexer com esse cara não. Conhecido. E aí o que aconteceu? Eu voltei lá, falei, cara, é o seguinte, aí eu fui lá na empresa, conversei e eles não querem me demitir. E eu não consegui me desfazer do meu vínculo empregatício lá, então eu não consigo te atender. Sabe a decisão, porque 3 meses depois esse cara anoiteceu, não amanheceu. Isso já deve ter uns 20 anos ou mais. Eu nunca mais vi esse cara. Sumiu do mapa. Conta-se que ele parou um caminhão de madrugada na porta da empresa, pegou tudo que deu conta e sumiu do mapa. Ninguém tem notícia dele. Uau. Então, assim, o que eu tô falando aqui o cara que é competente, o cara que tem qualificação, um cara que tá procurando um emprego, ele também vai olhar o histórico da empresa, ele vai olhar pro patrão, ele vai ver se esse cara é organizado, se ele é desorganizado, como é que o cara trata a empresa dele. Se ele não sentir segurança no patrão, a pessoa que tá procurando emprego que dispensa a empresa. Exatamente. Se ele é qualificado. Eu não vou atrair mão de obra qualificada para minha empresa se eu tenho problema com a agiota, se eu tenho
um individualismo exagerado do dono, se o dono não confia em ninguém, se o dono mistura coisa pessoal com coisas da empresa. Então, assim, eu vou chegar e eu vou dar uma olhada. Se eu perceber isso, eu não vou querer trabalhar nessa empresa. É impressionante o tanto que essas conversas rolam, né? Sai dos bastidores e circula. Você chega na empresa no primeiro, segundo dia, você já sabe de tudo. A rádio peão já se encarrega de... Fico impressionado como que isso acontece. E o mais interessante é que se você não gera atração na sua empresa, antigamente o empregado ele vende a hora de trabalho para o empresário, né? O empresário compra a hora de trabalho, é uma relação de compra e venda. Sim. Só que antigamente essa relação não era dessa forma. Antigamente era o seguinte: eu quero comprar a sua hora, mas você tem que fazer do jeito que eu quero, senão eu não vou me interessar em comprar a sua hora. Olha que louco. Nos meus termos. É tudo nos meus termos. Hoje mudou. Hoje é o seguinte: peraí, mas deixa eu ver se eu quero mesmo vender minha hora de trabalho, meu tempo e minha vida dentro da sua empresa. E muito empresário não entendeu essa virada de chave. Isso é em todos os ambientes. Se você é um ambiente religioso, eu sempre gosto de dar esses exemplos. Como é que você vai confiar num pastor em que ele não deixa o ministério de ninguém desenvolver, ele não deixa um vice crescer ao lado dele, ele não deixa um obreiro crescer? Você vai olhar o quê, Wellington? Você vai olhar o que eu vou fazer nessa igreja aqui? Não tem perspectiva nenhuma para mim. Qual o caminho que eu vou seguir aqui? Não tem perspectiva nenhuma. Na empresa é a mesma coisa. Às vezes o cara tá ali grilado, porque ninguém quer trabalhar na empresa dele. Eu falo assim, não, vamos trocar de lugar. Senta na cadeira do funcionário. Vê se você queria trabalhar nessa empresa não sua. Não tem um plano de carreira, não tem... Você paga o salário abaixo do mercado, não tem benefício, não tem perspectiva nenhuma, clima organizacional ruim, você está endividado, porque a coisa mais rápida, que vocês disseram, é o cara ficar sabendo como está a situação da sua empresa, e aí você quer que esse cara venha aqui de forma escravizada trabalhar para você? Do seu jeito. Da mesma forma que um cliente fala mal do produto, que isso reverbera, né? Um cliente insatisfeito, ele propaga a insatisfação dele. Da mesma forma, o cara, tá contratando. Você vai lá naquela empresa. Ih, vai lá não, moço, não paga não. E não sei o quê. Ih, aquela empresa vai quebrar. E não sei o quê. Cara, assim, o cara anunciou a vaga. O candidato à vaga, ele sabe tudo da empresa antes de chegar nela. Sim. Porque tem sempre alguém que vai chegar e falar assim, cuidado, vai lá, cara, mas não... Vai ter um ex-funcionário, um conhecido de um funcionário. A notícia se espalha. Então, a ideia dessas 4 provocações aqui hoje é justamente fazer com que o empresário, o empreendedor comece a cair a ficha e falar assim, cara, eu preciso fazer o dever de casa, eu preciso começar em mim, ser o espelho da minha empresa, fazer a minha empresa funcionar. Não basta eu ter a melhor tecnologia, não basta eu ter o melhor prédio. Eu preciso ter um processo que funcione, um processo que gere credibilidade para o cliente interno, para o cliente externo e para a minha família, que é o mais importante. A minha família tem que viver bem, entende? Porque assim, o cara às vezes é empresário bem sucedido, mas ele perde mulher, ele perde filho para as drogas, ele perde todo mundo porque ele fica 100% focado só na empresa. Ele não sai da empresa. Aí a filha casou, mudou, ele fala assim, fulano, cadê a fulana? Aí a esposa fala, casou, você não tá sabendo não? Por quê? Porque o cara se tornou escravo do negócio a tal ponto que ele não viu família, ele perdeu o contato com o resto do mundo. Ele ficou ali. Às vezes um negócio milionário, mas ele é escravo. Às vezes um negócio que vai quebrar e ele vai quebrar junto. Passou rápido, hein? Já chegamos ao final. Para a gente finalizar, gostaria que vocês olhassem para aquela câmera. Vamos começar pelo Elias. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo aí, que é um empresário, um empreendedor. Qual que é a mensagem que você deixa para essa galera aí? Se eu fosse dar um conselho, né, para quem vai começar, tá querendo começar, comece organizado, né, comece estruturado. Tenha como é que se diz? Uma retaguarda, né, ali pronta para te ajudar, porque você que vai ser o salvador do negócio, não o contrário. O negócio não vai te salvar no momento que você quiser. Então comece mais estruturado, tenha uma retaguarda organizada. É o conselho que eu deixaria. Wellington.
Para os empreendedores, né? Uma empresa rica é a que proporciona ao seu proprietário liberdade e qualidade de vida. De nada adianta eu ter um negócio bacana e não ter vida. Então, acho que é preciso ter um equilíbrio para poder organizar tudo isso. E eu acho que a maior riqueza do empresário é a liberdade que ele tem em detrimento do seu negócio. Então, assim, invista em processo, procure pessoas qualificadas, procure opiniões de outros profissionais sobre o seu negócio, junta toda essa informação e tome boas decisões e seja livre. É isso aí. Para você que ficou até aqui, o meu muito obrigado. Deixe o seu like, seu comentário e até o próximo episódio.